deputada Fatinha, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Com certeza, estamos vivendo no estado do Rio, deputado Tio Carlos, talvez o seu pior momento histórico. Vossa Excelência trouxe aqui vários problemas e eu me valho das suas palavras para colocar aqui a minha opinião. A segurança pública, né, afetada em todos os seus ramos, a polícia sofrendo mortes repetidas e desnecessárias, a população sofrendo mortes repetidas e desnecessárias por balas perdidas, aquela problemática que não se resolve da proteção dos policiais em relação a coletes à prova de balas com prazo ultrapassado de validade, o desrespeito com os policiais que recebem uma ração muitas vezes mofada, então não tem direito nem a uma alimentação de qualidade para exercer a sua função. Isso com certeza desmotiva também os policiais, que já são subjugados por um salário baixo. A utilização das forças de segurança como guarda-costas de um governo que as utiliza muitas vezes para reprimir o protesto legítimo da sociedade. À medida que elas recebem, as forças de segurança são priorizadas no recebimento dos seus salários, em detrimento de outras categorias tão importantes quanto elas, única e exclusivamente para funcionários, repito, como forças de pressão militar sobre a sociedade fluminense. A situação dos hospitais caindo aos pedaços, em que falta medicamentos, se falta material médico, se faltam procedimentos básicos, deixam de ser efetuados dentro das nossas unidades, em função dessa falta de material. Cito também as epidemias recorrentes no nosso estado, coisa que não víamos há muitos anos, né? O aparecimento de 18 casos de malária, de Macaé, Miguel Pereira, comprovadamente contraídos, contaminados dentro do território do estado do Rio de Janeiro, passando por Petrópolis e outros municípios. Vemos a situação da febre amarela alastrando pelo território, né? Ainda em proporções pequenas, mas eu quero lembrar, em função disso, que estamos entrando num período frio que normalmente arrefece a proliferação do mosquito. Temos que estar preparados que no próximo período chuvoso é onde está o grande perigo. Uma população de 12 milhões de pessoas que precisa ser vacinada. Falamos também das escolas aqui, que visitamos várias vezes, caindo aos pedaços, professores recebendo porque existe um recurso federal, senão não estariam recebendo. Procedimentos simples, como limpeza das escolas, como a merenda escolar, como a própria segurança das escolas, tudo isso no chão, sem qualquer condição de funcionamento. Vemos o desrespeito com a questão ambiental, com os lixões proliferando a comando do tráfico de drogas em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, botando a perder o pouco que se conseguiu fazer em função de despoluição da Baía de Guanabara, onde se colocou mais recurso público, entendendo que esses lixões à beira da Baía jogam por água abaixo, ladeira abaixo, tudo isso que foi construído. Então, senhoras e senhores deputados, quando vemos essas situações novas, né, da malária surgindo, da febre amarela, dos lixões, nós vemos claramente que não existe setor público que esteja em condição de se dizer assim, está mais ou menos. Nada. Saúde, educação, segurança, saneamento ambiental,
tudo está no chão, ou no máximo de joelhos. E aí eu pergunto para a população fluminense: nós não podemos continuar aceitando calados esse tipo de governo, esse descalabro de governo do governador Pezão. Ele perdeu toda a possibilidade de fazer um enfrentamento para essa crise. Eu não estou falando pelo lado ideológico, eu estou falando pelo lado administrativo. Ele não tem a menor condição de continuar à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele não tem alternativas para trazer as reformas necessárias para o enfrentamento dessa crise. Ele e todo o seu staff não tem propostas mais. A população fluminense precisa ir à rua, de uma maneira ordeira, cobrar exatamente isso. Porque senão, senhor deputado Tio Carlos, se deixarmos para nos manifestar somente quando chegar na situação limite, aí sim, vamos ter um confronto que vai com certeza ceifar vidas de cidadãos. A hora de sair para protestar é exatamente agora. Mostrar a nossa insatisfação de uma maneira ordeira, mais firme, e dizer para o governador que ele tem que sair porque ele não consegue mais governar esse estado do Rio de Janeiro. Ele não consegue mais ter alternativas. Um governador que está de cabeça baixa diante de uma crise monstruosa. Então, é importante que a população veja isso. Mas também gostaria, terminando as minhas palavras também, dizer que agora temos um agravante. Quando os grandes da política governamental começam a ser questionados judicialmente. Então, nós precisamos, com certeza, como cidadãos, ir para as ruas, manifestar a nossa intenção de termos aqui, à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro, uma pessoa capaz de fazer esse enfrentamento, capaz de dar alternativas mínimas para esse Estado, que já foi a segunda economia da Federação Brasileira, voltar a poder, pelo menos, sonhar com dias melhores. Dias que são direitos de todo cidadão que paga seus impostos e quer ver efetivamente seu filho numa escola boa, seu filho atendido e seus pais atendidos em hospitais decentes, uma segurança pública cidadã e um saneamento ambiental capaz de evitar, pelo menos, que grandes epidemias que antes estavam restritas aos estados do norte da Amazônia continuem a tirar vidas dos nossos cidadãos. Conceda a Vossa Excelência a parte. Deputado, é só para ilustrar que parece que nem o presidente da República quer mais salvar esse governo. Não é possível. Ele não joga boia para salvar o governo Pezão, o governo do PMDB. Eu não entendo isso, porque, inclusive, com o discurso sempre de que a gente tinha que dar condição para que esse Estado saísse dessa situação caótica, de falência absoluta, em todos os aspectos, parece que a salvação tão propagada pelo PMDB, infelizmente, quando chegar, parece que vai ser tarde demais. Com certeza. Eu cito a discordância das ações do PMDB, quando nós aqui, né, o deputado Luiz Paulo começa a discutir o FEF, o Fundo de Equilíbrio Fiscal, que depois foi encampado e colocado como condição sine qua non pelo governo federal para apoiar o Estado do Rio de Janeiro, e aqui vem o líder do governo podendo tratar exclusivamente da cadeia do leite, insere muitos outros pontos que
simplesmente destruir o FEF. Então, por um lado, o governo quer recurso, por outro lado, ele abre mão de recurso. Obrigado, senhora presidente.